Este é o país mais rico do mundo onde ninguém quer mais viver. A Irlanda, que era um dos países mais pobres da Europa há poucas décadas, agora é mais rica do que os Estados Unidos, o Reino Unido, o Kuwait e até mesmo o Catar. Mas 70% da população da Irlanda não quer mais viver lá. Mas por quê? Por que os cidadãos do país mais rico do mundo não querem mais viver lá? Para entender isso, primeiro precisamos saber como a Irlanda se tornou tão rica. Cerca de 150 anos atrás, a condição da Irlanda era tal que mães mendigavam nas ruas com seus filhos famintos por apenas alguns pedaços de pão. Havia pobreza, fome, desespero e morte por toda parte. Entre 1845 a 1852, a Grande Fome da batata irlandesa, também conhecida como a Grande Fome, tirou a vida de 1 milhão de irlandeses. Como resultado dessa fome, 11% da população total da Irlanda pereceu. Foi um desastre tão grande que a população da Irlanda não se recuperou até hoje. E é por isso que a Irlanda é o único país da Europa e do mundo cuja população atual é muito menor do que era em 1840. A Irlanda ganhou independência do Império Britânico em 1922, mas sua condição não melhorou significativamente nos 50 anos seguintes. Então, em 1973, a Irlanda se tornou membro da Comunidade Econômica Europeia, e a Irlanda viu aqui uma oportunidade para melhorar sua situação. Basicamente, ser membro dessa comunidade significava que você podia vender seus produtos para todos os países membros e só precisava pagar imposto em um país. A liderança da Irlanda pensou: por que não aproveitar essa lei? A Irlanda anunciou que as empresas que vinham para a Europa para fazer negócios poderiam estabelecer seus escritórios na Irlanda, onde seriam tributadas muito pouco. E, de fato, o governo lhes forneceria subsídios e terrenos muito baratos para seus escritórios. Após esse anúncio, grandes empresas começaram a transferir suas sedes e operações para a Irlanda. Empresas como Dell, Microsoft, Intel, De Beers e muitas outras começaram a se mudar para a Irlanda para escapar das altas taxas de impostos. Devido às políticas de isenção de impostos, a um ambiente favorável à AOS Negócios e à excelente lei e ordem, a Irlanda começou a atrair muitos investimentos estrangeiros. Tantos investimentos que, em apenas 10 anos, de 1990 a 2000, o investimento estrangeiro na Irlanda aumentou de 2,2% para 49,2%. Os impostos eram baixos, os salários eram altos, o poder de compra das pessoas continuava aumentando. À medida que as pessoas gastavam dinheiro, a demanda era criada e a atividade econômica aumentava. A economia da Irlanda agora estava crescendo mais rápido do que Singapura e a Coreia do Sul, e começou a ser conhecida como o Tigre Celta. A crise financeira de 2008 também afetou a Irlanda, mas em resposta, a Irlanda reduziu sua taxa de impostos para zero, e essa única ação transformou completamente as perspectivas da Irlanda. Gigantes da tecnologia como Google e Facebook começaram a transferir suas sedes para a Irlanda para maximizar a lucratividade. Pessoas altamente qualificadas de todo o mundo estavam indo para a Irlanda em busca de empregos, e a Irlanda havia se tornado o Vale do Silício da Europa. Mas o que aconteceu depois? Por que hoje 70% dos jovens entre 18 e 24 anos querem deixar a Irlanda permanentemente? Existem 3 razões para isso. A primeira razão é que a Irlanda não é tão rica na realidade quanto seu PIB sugere. O PIB per capita é um indicador usado para medir o sucesso econômico de qualquer país. Se olharmos para o PIB per capita da Irlanda, de fato, parece ser o mais alto do mundo. Mas se olharmos para algumas outras estatísticas da Irlanda, elas mostram uma realidade totalmente diferente. Por exemplo, se olharmos para o salário médio anual da Irlanda, ele é inferior ao de todos os países escandinavos. Na Irlanda, os salários são comparáveis à OS de países como a Holanda, Bélgica e Áustria, embora o PIB desses países seja quase a metade do da Irlanda. Da mesma forma, se olharmos para os dados sobre a renda disponível das famílias, que mostram quanto de renda uma pessoa média tem após os impostos, a Irlanda ocupa o 17º lugar no mundo. Isso significa que as estatísticas da Irlanda não se alinham. De acordo com o PIB, a Irlanda é muito rica, mas quando se trata do padrão de vida das pessoas, a Irlanda está classificada muito mais abaixo. A razão para isso é que o PIB da Irlanda é artificialmente inflado porque a maior parte da atividade econômica é gerada por empresas estrangeiras, que eventualmente levam todos os seus lucros para fora da Irlanda. Da mesma forma, essas empresas empregam principalmente trabalhadores estrangeiros, e a porcentagem de trabalhadores irlandeses nas principais empresas de tecnologia é muito baixa. A maioria dos irlandeses trabalha na agricultura, ou como caixas, assistentes de vendas e varejo, ou na mineração, onde os salários são muito mais baixos do que na indústria tecnológica. O atual salário médio anual na Irlanda também é inflado devido a esses trabalhadores estrangeiros da indústria de tecnologia. Se considerarmos
tivéssemos apenas os salários médios anuais dos irlandeses, o valor total seria ainda menor. Em resumo, há uma grande diferença entre as estatísticas e a realidade concreta, e muitos países enfrentam esse mesmo problema. Por exemplo, de acordo com o PIB, a Índia é a quinta maior economia do mundo hoje, mas se olharmos para o PIB per capita, ela ocupa o 140º lugar. Isso significa que, embora a economia indiana esteja crescendo rapidamente, as rendas e o padrão de vida das pessoas não estão crescendo no mesmo ritmo. Assim, enquanto o governo irlandês mostra ao mundo que é o país mais rico, a renda e o padrão de vida dos irlandeses são inferiores à AOS de muitos países europeus. É por isso que os jovens irlandeses querem se mudar para outros países. Da mesma forma, o segundo maior problema na Irlanda é a habitação. Assim como o Canadá e a Austrália, a Irlanda também está enfrentando uma grave crise habitacional. As políticas habitacionais da Irlanda são tão fracas que os incorporadores imobiliários acham não lucrativo construir, resultando em uma baixa oferta de habitação, o que faz com que os preços das casas disparem. Devido à escassez de moradias, as condições são tão ruins que em Dublin há longas filas de pessoas apenas para ver um imóvel para alugar. Da mesma forma, o sistema de saúde da Irlanda está superlotado porque muitos médicos irlandeses se mudam para outros países europeus em busca de melhores salários, e os médicos restantes estão tão sobrecarregados que os pacientes têm que esperar meses em listas de espera. No geral, toda a história de sucesso da Irlanda depende de uma figura de PIB artificialmente inflada. E no futuro, esse PIB poderá sofrer um grande golpe quando a Irlanda reverter sua política de tributação zero, porque nenhum país pode sobreviver com impostos baixos por muito tempo. Até mesmo os países do Golfo estão introduzindo impostos agora, porque preveem que o petróleo será em breve substituído por íon de lítio e sódio. Então, quando a Irlanda aumentar os impostos, perderá essa vantagem única, e muitas empresas estrangeiras voltarão para seus países de origem, expondo gravemente o progresso econômico da Irlanda. Para o sucesso a longo prazo, é crucial fortalecer a indústria doméstica. Confiar exclusivamente no investimento estrangeiro pode melhorar os números econômicos, mas não leva ao desenvolvimento em nível local. Estas são as fontes que consultamos para este vídeo. Em breve, faremos vídeos relacionados às situações na Austrália e no Canadá. Siga esta página se quiser receber atualizações regulares. Nos vemos no próximo vídeo com outro tema interessante. Cuide-se!